Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP, Centro Municipal dos Professores, e a TV Câmara, Canal 16. Sempre trabalhamos com temas relacionados à educação. E na noite de hoje vamos falar um pouco de segurança, mas numa outra perspectiva. E para isso nós temos um convidado muito especial. É o professor, mestre e doutor Israel Kujava, doutor em Sociologia pela URGS. Psicologia pela URGS, e que vai conversar um pouquinho conosco sobre essa sua obra, que é Segurança Pública e Psicologia. É um livro que ele está lançando, e nesse livro ele trata sobre questões relacionadas à segurança, e nós como professores, como educadores, nós temos muito a ver com a questão da segurança, porque trabalhamos em escolas de periferia onde nós vivenciamos essa questão. Então, gostaria de, em primeiro lugar, boa noite, Israel, e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado pela oportunidade, por estar conversando sobre essa obra, sobre esse livro, que é resultado de muita pesquisa. É resultado de uma tese de doutorado em psicologia, onde fizemos estudos sobre a segurança numa perspectiva de entender esse fenômeno como um fenômeno humano, para além da descrição simples de pensar segurança limitado à consequência, limitado à polícia, limitado a presídio. Nós pensamos nesse livro e reconstruímos esse tema relacionando segurança com justiça e com cidadania. Eu vi que no teu livro tu faz uma distinção nos conceitos de segurança e justiça. Logo ali no prefácio, né, você já toca nessa questão. Nos fala um pouquinho como é que é teu conceito, a tua visão, porque muitas vezes para o cidadão comum ele é um tanto quanto confuso, né? Ou se misturam os conceitos de segurança e justiça. Como é que você vê essas duas questões? Então, são dois fenômenos complexos e que precisam ser reconstruídos na sua complexidade. A segurança acompanha a trajetória humana desde a sua origem e ela está vinculada com o próprio desenvolvimento tecnológico, quando o ser humano construiu armas para se preservar, armas para se defender. Então a segurança tem essa dimensão da evolução do desenvolvimento tecnológico. A segurança, então, ela tem instinto de preservação, né? E a justiça está associada de como eu me relaciono com os outros, de como eu me relaciono com a natureza. Então não basta que se pense a segurança apenas individualmente ou apenas de um grupo. No mundo de hoje, em especial, com a globalização, com a mudança do conhecimento, com a comunicação, o fenômeno da segurança ele se tornou muito mais complexo por conta dessas relações e dessas aproximações. No teu livro aqui, eu percebo que você traz inúmeras experiências que já aconteceram, inclusive aqui na cidade de Passo Fundo, relacionadas à questão da segurança. Me fala um pouquinho do livro, em especial, tenta me resumir um pouquinho o que é a tua obra, e depois a gente vai conversar um pouquinho em específico sobre essas experiências que você descreve aqui, mas de início, do que exatamente fala o teu livro? Então, podemos pensar segurança num referencial teórico, como eu vinha dizendo, de arma, reclusão, dele tirar da sociedade quem não cumpre as regras. Essa é uma forma de pensar segurança que funcionou por um tempo. A partir da Constituição de 1988, se estabeleceu na lei espaço para o conceito de cidadania. A partir dessa normatização, a segurança foi pensada ou passou para cumprir a própria legislação, ser aplicada, ser tratada em sintonia com a cidadania. Ou seja, não é possível mais pensar uma sociedade uniforme, comportamento uniforme. Hoje nós vivemos espaços para diversidade, para singularidade, para comportamentos diversos e não padronizados. E isso está vinculado com a cidadania.
Por isso, quando se pensa em segurança, se pensa em acesso ao básico, acesso ao mínimo, acesso à cidadania. Em especial, aconteceu no início dessa década, no Brasil, uma experiência muito interessante, quando esteve lá no Ministério da Justiça, o ministro Tarso Genro, ele construiu, lançou aqui em Passo Fundo, um programa chamado PRONASSE, Programa de Segurança com Cidadania. A partir desse programa, de um convênio que foi assinado entre Prefeitura Municipal e o Ministério da Justiça, esses programas foram executados. Esses programas deram muita repercussão. Os programas especificamente eram o Justiça Comunitária, Mulheres da Paz, Protejo e o Policiamento Comunitário. Nós sabemos que o conceito e as ações da Polícia Comunitária ainda estão em atuação no nosso município. Tá, mas o Mulheres da Paz eu sei que já não existe mais no município de Passo Fundo, né? Perfeito. Dos 4 programas, o que mais repercutiu por abrangência, por número de pessoas envolvidas e de alguma forma também por impacto, que envolveu as ações, que envolveu as polêmicas, foi o Mulheres da Paz. E nesse meu livro eu reconstruo alguns episódios. Um dos episódios tem a ver com o assassinato de uma das mulheres, que foi uma das Mulheres da Paz, que foi assassinada pelo próprio genro. Especificamente, esse fato se deu aqui em Passo Fundo, no bairro Jabuticabal. Esse episódio deu uma repercussão internacional, porque um grupo de jornalistas construíram um documentário, né, envolvendo o histórico da Sílvia, o assassinato dela, o julgamento de quem cometeu o assassínio. E isso eu faço uma reconstrução com análise psicológica desse fato, de perceber o quanto, quando nós pensamos em segurança, temos que pensar as relações de gênero. Pensar a cultura da violência doméstica, especificamente na continuidade das questionar o próprio machismo, né? Perfeito. E isso não é algo que se muda por decreto, né? Ou seja, se numa época anterior as mulheres aceitavam a condição de submissa e isso dava uma aparente segurança, né? Hoje as mulheres não aceitam mais serem subordinadas, instrumentalizadas, e isso gera conflito, que porventura gera insegurança. O assassinato da Sílvia está relacionado com isso, está relacionado com o fato de ela não aceitar que o marido da filha dela fosse violento, que agredisse. Ela intermediava isso, ela protestava, ela denunciava, e isso está associado com a própria reação do agressor. Perfeito. Esse projeto Mulheres da Paz, juntamente com os outros 4 projetos que faziam parte do PRONASSE, parecem ser interessantíssimos e pertinentes num contexto de violência que nós temos. Mas a pergunta, eu acho que fica no ar, é por que o projeto da Mulheres da Paz, especificamente, por que ele não teve continuidade? O que houve com ele? Foi falta de incentivo? O governo municipal não quis mais? Qual foi o problema com o projeto? Então, várias análises são possíveis para responder a tua pergunta. Entre as quais está que quando se pensa a gestão, se pensa por mandato, não se pensa a gestão numa perspectiva de continuidade. Então, faltou convicção teórica, faltou mais debate acadêmico, envolvimento acadêmico, mostrar a relevância do programa, por exemplo. Faltou consciência do gestor público, né, de apostar em algo que mesmo não fosse a sua marca, tem aspectos positivos. Então nós sabemos que de gestão em gestão se mudam os programas, mas algumas coisas elas podem ser retomadas, né, mesmo que com outro nome. Por exemplo, como estava dizendo, sabemos que o programa policiamento comunitário ainda merece, né, e tem algum investimento. Infelizmente, tanto a Justiça Comunitária, quanto o Protejo, quanto as Mulheres da Paz, eles não foram levados adiante. E nem retornaram com outra nomenclatura. Infelizmente. Nós sabemos que as sementes ficaram. As pessoas que foram E eu posso atestar, porque eu, na época em que estava acontecendo o projeto Mulheres da Paz, eu trabalhava num bairro
no Záquia, onde o projeto era bem atuante. Nós temos inclusive um colega dos direitos humanos, o professor Ney, que era bastante envolvido. Ele coordenou o programa. Exatamente, trabalhava conosco lá e fazia parte da coordenação do programa. E eu sou testemunha que era um projeto que de fato contribuía e muito para aquela comunidade. Então é uma pena, né, que ele não tenha sido levado adiante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa da tua fala. Agora há pouco tu fez uma reflexão sobre a questão até a gente conversou antes de entrar para o ar, tu me falaste assim com relação, existe hoje na concepção do cidadão um certo saudosismo com relação a um tempo passado, de uma sociedade passada onde tudo era mais tranquilo e a violência não tinha esses níveis que nós temos agora. Mas parece que tu tem uma visão com relação a isso, que é uma construção de um lugar comum, que a gente sabe, né? Mas como é que tu explica isso? E como é que tu explicaria para esse cidadão essa nova sociedade que nós temos aí? Então, fazer uma leitura adequada da época que nós estamos vivendo é fundamental para que cada ator social desempenhe seu papel. E especificamente eu trabalho com as funções dos educadores, seja pai, seja professor. Então, não é adequado o pensamento conservador ou saudosista de pensar de que as ferramentas da época de 40 anos atrás, quando eu era criança, vão funcionar para hoje, porque não funcionam. Por quê? Porque a época é diferente. Ocorre, por outro lado, que estamos no meio de uma mudança da qual ainda os conceitos não foram consolidados, conceitos transformados em funções sociais. Papel do pai hoje, o papel do professor. A sociedade precisa restabelecer essas funções que foram perdidas. Eu estava dizendo e gosto de reforçar, pais, educadores, pais e professores, eles precisam voltar a se empoderar, para que as crianças, os novos sujeitos, sejam capacitados para viver em sociedade. Então essa é um aspecto que eu gosto muito de reforçar e que tem a ver com o subtítulo do meu livro, que eu chamo, é uma palavra não muito comum, inversão epistemológica. Nós precisamos mudar ou buscar referências para cumprir os papéis sociais que não são as referências de 40 anos atrás. Por quê? Porque a época é diferente, né? Então, quando se fala em segurança, em melhorar os níveis de segurança, é preciso que as atuações se deem lá na prevenção, na capacitação do sujeito entre as opções, dando-lhe opções, né, de desenvolvimento social sem violência, sem confronto. Perfeito. E quando tu falas em empoderamento do professor, né, o professor se empoderar novamente, né, daquilo que lhe é próprio. Só que tu sabe que tem por aí alguns projetos que justamente dizem o contrário, né? Vou te citar um que é o projeto chamado Escola Sem Partido, onde diz exatamente o contrário, né? Ele, além de patrulhar o professor, ele busca, não permite, por exemplo, questões de, como tu estás nos colocando aqui, de segurança ou de justiça, que elas não possam ser tratadas em sala de aula, porque o projeto é bem claro. O professor de matemática só fala de matemática, de história, de inglês, e tu não pode em momento algum sair dessa linha pré-programada segundo esse projeto. Como é que tu vê esses projetos que estão por aí com esse viés? Eu acredito que eles não frutificarão, né? Nós caminhamos para uma sociedade de todos os partidos, de muitos partidos, né? E não de uma escola sem partido. E essa referencial de construir o conhecimento a partir da reflexão, né? Construir a cidadania a partir de onde botamos os pés, de refletir, não é uma novidade. Isso está lá desde a maiêutica de Sócrates, desde que surgiu o conhecimento sistematizado, né? Se percebeu esse referencial como o referencial necessário. E a sociedade de hoje, para as pessoas que conseguem se incluir e usufruir dos benefícios do desenvolvimento econômico e tecnológico,
elas precisam ter essa capacidade de fazer a leitura, de ter espírito crítico, de entender as diversas opiniões, de respeitar as diversas singularidades, associando com o que nós conversamos primeiro sobre a relação de gênero, né? O homem mandava, a mulher obedecia. Isso dava uma certa segurança nas relações domésticas, mas hoje tem uma igualdade, né? Então é preciso que se constitua uma nova cultura. Da mesma forma, o papel de professor. O papel de professor, até algum tempo atrás, ele se assegurava como referência, como grande protagonista, porque ele era o detentor das informações e ele repassava essas informações. O professor, como transmissor ou repassador de informações, não se consolida mais hoje, né? E tem o Google, né? Exatamente. Então hoje o professor é aquele sujeito que vai propor caminhos, que vai desafiar a reflexão, que vai apresentar as diversas possibilidades diante desse mundo. Falávamos primeiro também que não é binário, que não tem apenas dois lados, direita e esquerda, PSDB e PT. Grêmio Inter. Não é mais esse mundo. Então, a escola não tem que ser só PT, só PSDB, só Temer, só fora Temer, né? Mas tem que ser isso e muito mais. Exatamente. Tem que ser essas duas opções e muitas outras, para mostrar que as duas opções, ou que um partido contra outro partido, como foi por 20 anos durante a ditadura militar, ele não vai dar conta do contexto atual. De toda a diversidade, né? A gente vai fazer uma breve pausa, Israel, e depois a gente retoma justamente para explorar um pouquinho mais o conteúdo do teu livro. Então nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. Na noite de hoje estamos conversando com o professor doutor Israel Kujava, que está conversando conosco sobre o seu livro lançado sobre segurança pública e psicologia, onde ele traz o tema segurança pública, mas faz uma abordagem num viés diferente daquele lugar comum que nós temos em relação à segurança. É um livro que dividido em 4 capítulos, né, Israel? E eu percebi que no primeiro capítulo tu traz o tema Constituição, a Constituição de 1988. Eu acho que não precisa dizer o quanto que nos últimos tempos ela vem sendo atacada, porque a conhecida Constituição Cidadã, né, foi conhecida como Constituição Cidadã, ela tem sido atacada nos últimos tempos por ter dado muitos direitos e ter feito concessões exageradas para determinados grupos. Como é que tu faz essa leitura? Primeiro da Constituição de 88 e das críticas à Constituição de 88. Então, é bem isso. O primeiro capítulo, ele tem o objetivo de mostrar as bases conceituais, teóricas, epistemológicas e as bases legais da lei, apoiadas na Constituição. A Constituição de 88, ela representa uma evolução muito grande no sentido de perceber que o ser humano, ele é cidadão, ele é integral, ele precisa ter o básico para o exercício da cidadania. Cidadania e segurança estão juntos e não existe cidadania se não tiver o básico. E daí o acesso aos direitos universais, a educação, a saúde, por exemplo, que estão muito próximos da segurança. Se não há habitação, se não há educação adequada, se não há saúde, não há segurança. E o PRONASSE, é isso que o livro tenta demonstrar, ele vem como uma ação para implementar o que a Constituição de 88 normatizou, que é um conceito de segurança não em retirar o sujeito que não cumpriu as regras sociais, retirar da sociedade, né? Mas é pensar a segurança capacitando o sujeito para viver em sociedade, né? Mediando os conflitos, e isso tem tudo a ver
com o conceito apontado pela Constituição de 88. Tá. Bem, por outro lado, nós sabemos que a sociedade é uma sociedade de grupos sociais, ou se quisermos, de classes sociais, e eu não tenho dúvida do que está acontecendo no último período, com o último governo. Ele tem servido para atacar a classe de baixo. Né? Nesse momento de crise econômica, né? Os recursos estão sendo retirados, o sacrifício está voltando novamente para as classes que passaram aí uma década e meia sendo olhadas como cidadãos, com projetos de habitação, com projetos de segurança nessa lógica, infelizmente. Tá, mas aí nós temos um problema, né? Porque, como eu te falei, há um ataque constante em relação à Constituição, constante a esses direitos, inclusive a educação e saúde. E quando nós ouvimos, e não ouvimos uma vez só, na maioria das vezes, quando nós ouvimos soluções para a segurança pública, para os problemas de segurança, não são esses apontados aqui no teu livro. Não se fala na reconstrução ou na qualificação da saúde, da educação ou da moradia. Nós não temos nenhum projeto hoje que nos indique que daqui a 15, 20 anos nós tenhamos melhoras nesses setores. Como é que tu vê possibilidades de melhora, já que a solução hoje me parece ela ser muito simples, segundo alguns? Ou seja, prende todo mundo ou quem não prende tu mata. A mensagem que está se passando me parece que é essa. Como é que tu vê esse cenário quando tu traz soluções de melhora de educação e saúde, mas ao mesmo tempo a sociedade aponta para o outro lado? Ele não é efetivo. Nós estamos vendo que por falta de intervenções que garantam o exercício da cidadania, nós temos não apenas os presídios lotados, mas as delegacias lotadas de pessoas. As viaturas lotadas de pessoas. Então, isso nada mais é do que uma consequência da falta de investimento dentro da perspectiva da prevenção. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo movimentos, né? Que a academia deve ser sensibilizada, né? Na sua função também de capacitar agentes da educação básica, agentes da comunidade, a exemplo do que foi o Mulheres da Paz. Né? Mulheres da Paz, ele foi muito centralizado na capacitação de agentes, de mulheres que faziam intervenções em situações de conflito, em situações de falta de cidadania, em situações de insegurança, fazendo com que os sujeitos envolvidos nessa condição buscassem alternativas. E ali no teu capítulo 4, tu traz tu fala justamente nesses sujeitos, né? Os sujeitos da política pública. É mais ou menos isso que trata esse capítulo. E tem duas coisas interessantes ali que me chamaram a atenção, que é a questão da aprendizagem e do reconhecimento. Como é que a aprendizagem e reconhecimento se enquadram ou se interrelacionam com a questão de segurança? Nós vivemos um fenômeno na atual época onde as relações educadores e educandos se inverteram. Se há 40 anos atrás o pai e o professor sabiam tudo e o aluno e o filho não sabiam nada, hoje, em especial com o advento da tecnologia, houve um embaraçamento, houve uma confusão nessa relação entre, agora eu vou falar da psicologia, sim, entre um sujeito que está em amadurecimento, em constituição psíquica, e um sujeito que perante a psicologia, perante a lei, já é responsável. Do que nós estamos falando? A criança e o adolescente, perante a lei, eles são sujeitos irresponsáveis. Então, eles não podem dar as ordens. Eles precisam estar sob a orientação, sob o comando de um adulto. Bem, em função também por trás da ideia do consumismo, nós temos a tecnologia e as crianças dando as ordens. Por isso que eu falei no início do programa da importância dos pais e professores se empoderarem. Deles perceber que a criança não vai entender algumas coisas, que ela precisa ser orientada e conduzida para determinados caminhos, com muita convicção. Pais e professores
repito, eles não vão retomar o autoritarismo da geração passada, mas eles precisam retomar o seu papel de protagonistas na capacitação. Quando falo de aprendizagem é isso, o sujeito ele é influenciado por um contexto e ele se capacita para ter uma personalidade X, violenta, uma personalidade disciplinada, uma personalidade responsável. Isso é em grande medida fruto de um contexto, fruto do papel dos pais e dos professores. Então, a aprendizagem é isso, é nesse sentido que compreendemos a aprendizagem com segurança. Reconhecimento, um outro conceito importante. Exato. Ele tem a ver, me parece que com a questão do consumismo, né? O reconhecimento e consumismo estão meio que caminho lado a lado. Muito bem, né? Então aí é preciso trabalhar com esses jovens, com esses sujeitos que vão aprendendo a viver em sociedade, como que se dá o reconhecimento. Hoje, infelizmente, o reconhecimento está associado a um tênis de marca, é uma roupa de marca, que nem todas as famílias têm condições de comprar. Um celular então, de uma outra marca. Isso né? precisa ser trabalhado enquanto sociedade. O reconhecimento humano não passa pela marca dos aparelhos que você usa, né? Não passa pela roupa que você usa. Isso é um aprendizado. Isso está associado com o reconhecimento. E isso é um trabalho difícil. Trabalho difícil por quê? Porque a sociedade também é movida pelo consumismo, onde a pessoa, o humano, ele está em segundo plano. E o consumismo e a venda e o comércio está em primeiro plano. Pois é, porque aí tu tem uma luta, uma grande desvantagem, né? Porque tu está combatendo aí toda uma estrutura que te leva ao consumismo. E nós não estamos falando só das camadas populares nos bairros. Em qualquer camada social, as pessoas são bombardeadas constantemente pelo consumo, pela mídia, pela propaganda. Como é que eu faço isso como professor em sala de aula? Como é que eu combato isso? Como é que eu reverto essa questão, eu como professor e com o que eu tenho em sala de aula, Cojava? Voltando a discutir as relações entre segurança e sustentabilidade, por exemplo. Não é possível que as pessoas não consigam distinguir do que é extremamente necessário para ter uma vida segura, para ter uma vida boa, né? E daquilo que é bom ter, que tem a ver com a satisfação, com o prazer, com o lazer. Então, esses conceitos, eles são conteúdos básicos para a constituição da cidadania. Em função do crédito, por exemplo, né, que foi uma armadilha criada pelo capitalismo, que ajudou a desenvolver, ele está na base da desestruturação, do conflito, das relações familiares. Porque tem sim um problema de que as pessoas não têm acesso ao básico, nem ao mínimo, e isso a sociedade precisa resolver enquanto sociedade, e associado a isso tem a ilusão do reconhecimento pelo consumismo. Nós estamos falando sobre segurança, né, Israel, e tu traz assim, um belo livro, onde faz, como eu já disse anteriormente na introdução, tu traz um viés humanitário, né, com relação às questões da segurança. Mas eu não posso deixar de te perguntar, num momento que a gente vive hoje no Brasil, né, nós temos vários debates em relação à segurança, das soluções que estão sendo apresentadas. E duas delas eu te trago aqui à mesa para que você faça as tuas considerações. Primeiro, como é que tu vê a questão do rearmamento da população, que é um dos projetos, né, de possibilitar que o cidadão possa portar armas? E o segundo, a questão da pena de morte. Como é que você vê essas duas instituições nesse contexto social que nós estamos vivendo? Eu começo te respondendo sem querer fugir das questões, mas dizendo que isso é um falso debate. O problema não está no armamento ou não armamento, o problema está, enquanto sociedade, nós termos no horizonte de que todos, pelas condições que a humanidade está hoje, de evolução tecnológica, é preciso colocar no nosso horizonte não arma para as pessoas, mas acesso ao básico para todos.
né? Então, nesse sentido, é um falso debate, ele não resolve, né? Não é esse o foco que precisa. É preciso que as pessoas tenham acesso à casa. É preciso que as pessoas tenham acesso à alimentação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, a quem interessa esse falso debate? Porque ele existe. Quem quer vender arma, por exemplo. Então as indústrias de armas estão por trás essa é uma disso. variável. E uma perspectiva também dos indivíduos, né? Dos indivíduos de pensar que isso lhe dará segurança. Isso é uma involução, no meu ponto de vista, né? As pessoas hoje têm recursos precisam apostar em relações humanas, né? E não relações primitivas de defesa com armas de destruição. Hoje não se agride nem um animal, já tem essa consciência. Porque nós, entre seres humanos, precisamos disso, né? Para convivermos em sociedade. Para resolver as suas Para resolvermos, né? os nossos conflitos. E a questão da pena de morte, que também é trazida, também acho que é um falso debate, concordo contigo, mas, enfim, é um debate que está presente na mídia e muito fortemente nas redes sociais. Como é que tu vê essa questão? Já mais ou menos sei a tua resposta, sim, mas eu quero saber de ti, assim, como é que tu na mesma avalia? linha, e eu explico no seguinte sentido, né? Nós não iremos resolver o problema com ameaça de morte para quem comete o crime. Por quê? Porque é preciso entender a mentalidade desse jovem que hoje vai para o conflito, para a vida fácil. Ele tem uma mentalidade muito curta, ele prefere, na subjetividade dele, ele se orienta pelo aqui e agora. Então, se ele morrer amanhã, ok, alguém diga não, a pena de morte vai intimidar, ele vai pensar em não fazer isso. Bem, é uma variável que precisa ser colocada não como pena de morte, mas como punição. Punição, porque a pena de morte ela pode não ser entendida como punição para esse jovem. Eu concordo que é preciso sim discutir a punição a quem não cumpre desrespeito aos outros. Esse é um debate que precisa ser colocado, né? Mas aí a ilusão de que a pena de morte vai representar uma mudança de comportamento, não vai. Não vai, porque isso não é automático de que a pessoa, com a instalação da pena de morte, ele vai associar com uma punição. Até porque nos países que têm a pena de morte, não funciona assim. A gente sabe que não é esse o mecanismo que move, na verdade, o crime. E eu acho que tem que se considerar, né, Israel, que, como tu disse muito bem, as pessoas que já enveredam para o crime, basicamente já perderam tudo. Né? Tem muito pouco a perder logo ali adiante. Né? Talvez a ameaça da morte não seja o maior das ameaças a ser enfrentada. Né? Perfeito. Então, como eu estava dizendo, é preciso que a gente saiba localizar minimamente por onde passa o problema. Então, quando vamos discutir pena de morte, eu entendo que é preciso discutir, sim, enquanto sociedade, as punições para quem é violento, para quem comete crime. É preciso que seja punido. A morte como punição, ela não se justifica, né? Não se justifica, não teria condições de entrar nos debates estatísticos, né? Mas muitos estudos provam de que isso não resolve o problema da segurança, não. Ao contrário, ele é sinônimo de muitas injustiças. E aí o debate prioritário do nosso livro, do nosso livro, associar segurança com justiça. É justo que quem comete um crime ao outro, usando o livre-arbítrio, seja punido, seja responsabilidade, isso é justiça. Né? Agora, o direito de uma pessoa tirar a vida do outro, aí nós vamos para um debate que não se justifica. Debate. Exatamente. Israel, eu quero então, infelizmente temos que terminar o nosso programa, o tempo aqui passa muito rápido, né? E principalmente quando o assunto é instigante como esse teu assunto. Então eu quero agradecer a tua presença, né? Agradecer a tua disponibilidade de ter vindo aqui falar conosco, falar com os nossos professores municipais. Esse é um programa direcionado para toda a comunidade educacional e em especial os professores municipais e os alunos. Então te agradeço muito pela tua presença
e espero te receber aqui mais vezes para a gente aprofundar esse assunto. E eu que agradeço enormemente a oportunidade de fazer esse debate com um público, né, significativo que a TV Câmara abrange, e dizer que nós estamos levando esse debate para dentro da academia, lá no mestrado em psicologia da IMED, orientando pesquisas de graduação, orientando pesquisas de mestrado, vinculadas com essas demandas da sociedade, porque essa é uma outra variável, né? Não é possível mais que a academia trate de temas que não brotem, né, do seio dos problemas da sociedade. Das necessidades, e né, é exatamente da população. isso que nós estamos procurando fazer a partir agora deste ano, né, com essa grande oportunidade que é o mestrado em psicologia, onde estamos estudando, por exemplo, a rede de apoio à escola, a RAI, que está estudando o sujeito que está por trás da infrequência. Por que não esse vínculo entre jovem e escola se quebra? Porque é um ponto de partida para a insegurança, é um ponto de partida para o crime. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E nós que agradecemos, e também agradecemos ao nosso telespectador pela atenção, pelo carinho, e convidamos a todos para que fiquem aqui conosco na TV Câmara, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.